Deus tem me dado uma palavra de revelação e a gente tenta falar de forma muito simples, sem complicar, não é? Algumas pessoas dizem assim, não, mas Apocalipse é um livro difícil. Não é. As pessoas ficam dificultando, colocam uma espécie de dificuldades, de uma exegese assim um pouco difícil, mas é uma revelação que o Senhor faz para a sua igreja, os revelados do Senhor, a igreja do Senhor, aqueles que têm e fazem parte da igreja revelada no mundo espiritual, compreende claramente. E hoje eu quero falar sobre os 7 selos e vamos falar primeiro sobre os 4. Os 7 selos são divididos em 3 etapas. Os quatro primeiros selos falam dos problemas aqui da terra, das coisas acontecendo da terra para a terra. Depois começa a falar daquilo que o céu ordena que aconteça aqui, e depois fala do grande e glorioso dia da igreja lá. Amém? Então, se você puder, venha e vamos esclarecer. E por quê que o Senhor Jesus, ele abre o selo para a igreja? Porque a igreja precisa, tem direito e pode saber o que está acontecendo e o que acontecerá do ponto de vista do trono. Amém, meus irmãos? Aleluia! Vamos nos ligar no trono agora? Em nome de Jesus? O livro de Apocalipse, ele é maravilhoso porque ele nos projeta para o futuro. Então o livro começa apresentando Cristo glorificado. É assim no primeiro capítulo, apresentando o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que tem o brilho nos olhos, aquele que é perfeitamente perfeito, Senhor dos senhores, apresenta o Cristo glorificado. Amém? Que já ressuscitou e agora está glorificado. Depois vem a carta, as 7 cartas às 7 igrejas: Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Éfeso. São 7 igrejas. E aí vem estas cartas falando da estrutura de cada igreja. Algumas pessoas acham que são a igreja nas épocas, mas eu entendo que existem 7 tipos principais de igrejas, que está lá em Apocalipse. E aí, eu sempre costumo dizer para as pessoas, quando nós nos achamos melhores do que a igreja, nós nunca vamos enxergar a verdadeira igreja. Quando você acha que é melhor, você não consegue enxergar, viu? Então, as cartas às igrejas. E daí, de repente, as 7 igrejas recebem as cartas, que já falamos aqui, muito conhecida, preste muita atenção, isso é importante que eu vou dizer. E aí, veio uma ordem do céu, chamando João para subir até o trono, amém? E João, ele resolve subir até o trono, e lá ele começa a ver a glória do trono, e ele começa a ver a história da humanidade, e ele começa a perceber que o negócio é sério. E de repente, quando você chega lá, a partir do capítulo 5, eu gosto muito quando diz que o anjo pergunta, são os 4 seres viventes, os 4 anjos, cada um vai abrir um selo, vai revelar o selo a João, lá no capítulo 6, mas no capítulo 5, João olha e não vê no universo ninguém capaz de tomar o livro e de abrir os selos. Por que não havia ninguém capaz? Porque a pessoa, para abrir o livro da eternidade e desatar os selos dos acontecimentos da eternidade, tem que ser alguém que tem a onipresença, onipotência e onisciência. Precisa ser alguém absolutamente todo-poderoso. E João chorava muito porque não via ninguém. Precisa ser alguém que sabe o futuro, que sabe o passado, que sabe tudo. E João chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro. Estou falando do capítulo 5. E o anjo então chega e diz: não chore, eis o leão da tribo de Judá, que venceu, ele é digno de abrir o livro. Amém? Ele é digno de abrir o livro, amém, irmãos? Amém. Levanta a mão direita e diga assim: Jesus é digno.
Ele é digno, 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 digno. Amém, gente? Sabe por quê? Quando a Bíblia diz digno, é alguém que tem autoridade para fazer. Irmão, se alguém for pregar sem autoridade, a pregação é vazia, por mais bonita que seja. Se alguém for fazer qualquer obra para o Senhor sem autoridade, ele vai ter problemas. E aí, João não vê ninguém com autoridade, o anjo apresenta, o leão diz: não chore, porque tem aqui autoridade para abrir, para tomar o livro e abrir os selos. E quem recebeu um pequeno vídeo meu hoje me viu cantando essa canção, né? Que está lá em Apocalipse capítulo 5, verso 6, que diz: digno és de abrir o livro, de tomar o selo, porque de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus reis e sacerdotes que reinarão para sempre. Lindo, né? É uma canção que está lá em Apocalipse 5, 9. E aí acontece uma coisa extraordinária que eu já falei aqui, e eu amo essa visão, porque eu levei 10 anos para entender. O anjo apresenta o leão, e quando João olha, ele vê o cordeiro. O anjo apresenta o leão que venceu, João olha e vê o cordeiro que foi morto. Então isso é uma visão extraordinária, porque o anjo enxergava o leão, mas João, o homem, o apóstolo, o servo, via o cordeiro que foi morto. E aí, essa visão ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque Jesus é o leão com coração de cordeiro. Amém, irmãos? Levanta a mão direita, diga assim comigo: Jesus é digno, porque Ele é o leão com coração de cordeiro, coração de ovelha. Amém? Tem crente que é diferente, né? Ele é uma ovelha com coração de leão. Acha que está certo? Não tem gente assim? Mas Jesus é o leão com coração de cordeiro. E aí ele é apresentado como aquele que é digno de tomar o livro e desatar os selos. Aleluia! E aí vem todo um outro nível de adoração, que será a adoração celestial. Lá no céu já passou, meus irmãos, tantas coisas, mas ali começa a proclamação, como está lá no verso 12, como está lá no verso 9, como está lá depois no verso 13, quando vem se repetindo, aí começa: porque ele, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Começa então a perceber e a glorificar aquele que tem nas mãos a história de todos, o livro, e a eternidade de todos, e os acontecimentos de tudo, os céus. Amém? Porque Ele é digno. Quem crê, diga amém. Então diga: Jesus é digno. Se Ele tem poder para tomar um livro, para desatar os selos, Ele tem poder para cuidar da sua casa? Ele tem poder para cuidar da sua história? Ele tem poder para desatar os selos da sua vida? Ele tem poder para escrever o livro da sua vida? Aleluia! É por isso que o Senhor revela, toma o livro e revela os selos, para mostrar que Ele é todo poderoso. E a igreja precisa saber que Ele sabe. Amém? Amém? Você consegue profetizar isso comigo hoje? Diga: a igreja precisa saber que Ele sabe. Amém, meus irmãos? Nós estamos seguindo Jesus morto, ignorante, que passou pela história e acabou. Não, está vivo e Ele sabe da história, e Ele tem o domínio da história, Ele tem o controle da história, e Ele avisou a história para a sua igreja. Amém? Irmãos, a história é futura. Olha o que eu vou dizer para vocês, que é muito importante. Quando a gente diz para os irmãos: está na igreja, não falando na placa, num templo apenas, sintonizado, porque
Deus entregou a história nas mãos da igreja. Nós escreveremos com o Senhor a história. Amém? Quando ele diz que nós íamos julgar todas as nações, inclusive as tribos de Israel, é porque a história está nas nossas mãos. Nós estamos direcionando para um tempo, o dia do arrebatamento, que a história estará totalmente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Aleluia! Amém? Olha só, então, ele é glorificado no trono e o Senhor começa a abrir o rolo ou livro com 7 selos. E aí nós precisamos prestar muita atenção e fazer a seguinte pergunta: por que o Senhor resolveu abrir os selos para a igreja? Porque os selos contam a história da igreja. Do primeiro ao último selo é a nossa história. É as eras por onde vamos atravessar. São os acontecimentos que estarão ao nosso redor. E por que o Senhor abre para a igreja saber? Primeiro nós precisamos saber que Ele sabe. E depois nós precisamos, entendendo a história, nos posicionar como igreja, como povo de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos dar uma olhada nesses selos aqui. O primeiro selo que o Senhor abre, você que está em casa, observe, preste atenção. Há muita gente falando muita coisa por aí, há muita gente criando teorias. Só nesse primeiro selo aqui, há mais ou menos 5 versões diferentes, 5 posições diferentes. Tem mais ou menos aí uns 30 anos que eu leio esses textos, e Deus tem me trazido, tem o Senhor qual é, e orado, e buscado o Senhor, para que nós entendamos de um ponto de vista revelacional. Por que o Senhor resolveu abrir os selos para nós? Por quê? Qual o objetivo? O Senhor quer que a igreja contemple a história, verifique a história e se posicione ao lado dele diante da história. Amém, gente? Aleluia! Deus não quer uma igreja ignorante, tipo assim, o que acontecer, o que for assim será. Não, hoje nós estamos escrevendo a história que vai acontecer amanhã no mundo espiritual. Você crê nisso? Aleluia! Então, por que nós oramos? Por que jejuamos? Por que lemos a Bíblia? Por que nos reunimos? Porque há uma história que está sendo escrita. Por isso é preciso você saber, na abertura dos selos, os acontecimentos centrais da humanidade, e nos posicionar, e nos colocar diante desses acontecimentos. Aleluia! Quem crê, diga amém. O povo de Deus, repita comigo, o povo de Deus não bebe o cálice da ignorância. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir o selo, vamos abrir o primeiro selo aqui. Apocalipse capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A primeira visão do primeiro selo. Lembre-se, quem está abrindo o selo é o Cordeiro, é Jesus, amém? Não está aqui contando a história de Jesus como muitos acham. A história de Jesus já está revelada, já está escrita. Depois a gente vai ver lá em Apocalipse 19. Mas esse primeiro selo fala de um cavaleiro num cavalo branco. Por que usa a figura do cavalo, do animal? Porque naquela época, a estrutura de maior velocidade é através de um cavalo. Se fosse hoje, seria como se fosse um avião, né? Um supersônico. E eis que alguém dirigiu um supersônico. Havia um cavaleiro numa velocidade maior possível. E o que é que ele tinha nas mãos? Ele tinha na mão diz aqui, então, viu um cavaleiro branco, saiu com o seu cavalo, ele tinha um arco na mão.
E ele saiu vencendo e para vencer. Mas depois fala da espada dele. Ele tinha um arco. E para que esse arco? Porque ele criou, numa velocidade imensa, uma estrutura de domínio. Engraçado que aqui ele sai num cavalo branco. Parece Jesus, mas não é. Ele tinha um objetivo, mas ele tinha um objetivo, também não é o evangelho. Jesus, ele tinha um objetivo de vencer e para vencer. A existência dele aqui na terra seria para a conquista, para as vitórias aqui nessa terra. Por isso ele tinha uma velocidade e uma arma. Ele tinha um arco nas suas mãos. Ele impõe uma vitória sobre os moradores da terra. Ele veio vencendo e para vencer. Para vencer. Nós estamos falando aqui, no primeiro selo, a revelação do anticristo, o espírito do engano, aquele que parece, mas não é. Aliás, nós estamos discutindo hoje como é difícil você entender e saber qual é a igreja que está certa. É ou não é, gente? Há uma quantidade enorme de igrejas, de denominações, cada uma falando uma doutrina, dando ênfase numa coisa. A gente às vezes, até nós mesmos, a gente começa a ler alguns estatutos de igreja, começa a observar algumas coisas que eles têm. Meu Deus, parece algo surreal. Hoje, acho que numa das casas dos irmãos, estava discutindo hoje, não é possível. Esse dia eu estava conversando com um pastor, a reunião de pastores, de repente, ele começou a falar das doutrinas que eles criaram lá na igreja, por exemplo, tem um dia, o culto de doutrina, que eles verificam se as mulheres fizeram depilação, se fizessem, são excluídas. É verdade, gente. E aí, vai criando uma estrutura de doutrinas enorme, algumas até, hoje, proibindo ver TV, essas coisas. Esse espírito de engano, como diz lá em Gálatas, tem uma aparência de vida cristã, mas uma multidão de pessoas estão sendo enganadas. Muitas vezes tem o Gandhi, ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Falando para um grupo de cristãos, Gandhi falou assim: eu creio no vosso Cristo, mas não acredito no vosso cristianismo. Sabe por quê, meus irmãos? Em nome de Jesus, quantas guerras, quantas bombas foram estouradas, não é? Eu acho que pouca gente sabe que o camarada que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima era professor da escola bíblica dominical de uma igreja. Sabia não? Estou falando. É verdade, pesquisa. Sabe por quê? Nós enxergamos uma igreja prédio, há um espírito de engano. Está sendo anunciado nesse planeta uma igreja que diz que se você der tudo, se você entregar tudo, você vai ter 10 casas, 1000 não sei o quê. É um negócio assim, um Deus cheio de barganha, cheio de negócio. Irmãos, o anticristo está do lado de dentro da igreja, não está do lado de fora. Até pouco tempo, eles diziam que o Papa era um homem infalível. Mas as igrejas, elas investem. Hoje mesmo, eu visitei uma comunidade, eles estão contratando um artista por R$47 mil. Mas eles não têm lá condições de colaborar com 2 cestas para socorrer 2 famílias que passam fome. Porque é uma era de engano. A gente tem uma doutrina camuflada que ela é aberta naquilo que nos interessa, que interessa aos homens. Ao mesmo tempo, quando o Senhor diz que nós devemos entregar os dízimos e oferta na casa dele, mas também diz para que haja mantimento na minha casa. E para que mantimento na casa do Senhor? Para socorrer os mais necessitados. Como Atos capítulo 4, não havia necessitado algum entre eles, porque repartiam tudo. As pessoas que não gostam de repartir nos chamam de louco.
Uma igreja que ela precisa crescer naquilo que ajunta e não naquilo que reparte. Esse cavalo branco, esse anticristo, ele tem usado a tática do engano. Parece, mas não é. Foi o que aconteceu lá no Éden, eu já falei aqui, com Adão e Eva. Satanás usou a tática do engano. Hoje ele usa a tática do engano, meus irmãos. É preciso tomar muito cuidado, é preciso conhecer a Bíblia, é preciso você quer frequentar uma igreja, conheça o seu pastor, saiba quem ele é, conheça a família dele, tome esses cuidados. Tem irmãos que participam por aí de campanhas e deixa qualquer um colocar a mão na cabeça. Aí não está dormindo mais, anda com neurose, com uma série de problemas. Tome cuidado. O espírito do engano está cavalgando sobre a terra. O espírito do anticristo. Esse selo está aberto e isso está acontecendo, meus irmãos. Todo o sistema financeiro pertence ao anticristo. O banco ganha muito dinheiro. Há uma escravidão no meio do povo. E muitas vezes o povo, escravo no mundo, escravo do sistema, escravo de muitas comunidades que se dizem cristãs. As pessoas, nós precisamos entender, em Mateus capítulo 24, 26, Jesus falou: nos últimos dias, até muitos escolhidos seriam enganados. O selo, o espírito do engano, o anticristo, ele corre a galope e a tática dele é o engano. Ele está no cavalo branco, mas não é Jesus. Ele tem sede e fome de vitória, mas ele não é Jesus. Ele usa um arco para impor, se necessário for, mas ele não é Jesus. Depois vocês vão ver no 19 a descrição de Jesus. Sabe, meus irmãos, quando vocês assistem um debate político, ou mesmo um debate teológico em alguma TV, em algum lugar, você sai mais confuso, é ou não é? Porque uma pessoa enganada é uma pessoa escravizada. Há um sistema religioso, econômico, de domínio sobre os povos, de domínio sobre as pessoas. E se você for parar e observar, talvez nós estamos caindo em laços como esse. Nós estamos ansiosos, preocupados com coisas enganosas, problemas enganosos. A gente troca os enganos do dia a dia pelas verdades da Bíblia. Por isso, o mesmo João que viu o primeiro selo sendo aberto, ele também escreveu no seu evangelho, lá em João 14,6, ele diz, Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vê ao Pai. Satanás, ele está a galope investindo uma unção, uma revelação de engano sobre as pessoas. Talvez, muitos conceitos que hoje você acha que é verdade, lá na frente você vai descobrir que foi enganado. Você sabe disso? Eu levei mais de 2 anos para me libertar do espírito religioso. É muito difícil, meus irmãos. Porque a verdade não é apenas um conceito filosófico, não é apenas um conceito teológico que eu tenho acerca de um versículo. A verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Você consegue perceber isso? Quando eu olho para Ele, quando eu ando com Ele, quando eu tenho intimidade com Ele, eu tenho a revelação da verdade. Eu não posso transformar a verdade numa filosofia de vida. Não, eu estou na verdade porque frequento uma igreja, sou dizimista, canto os hinos, leio a Bíblia. Isso não basta. A verdade é a pessoa de Jesus Cristo em nós. Amém? Só para vocês terem uma ideia, o que era doutrina muito forte nos anos 40, por exemplo, né? Os homens naquela época não podiam sair na rua sem chapéu. Sabia disso? Se saíssem, era excluído da igreja. Se encontrasse um irmão na rua sem chapéu, ele era excluído, era vergonhoso, o homem tinha que usar chapéu.
Hoje ninguém usa mais chapéu, não é, irmãos? E nos anos 70, 60, se encontrasse uma irmã usando calça comprida, ela era excomungada, excluída e chamada de Jezabel. Lembra disso? Aqueles tempos, porque, né, o Antônio tem 40 anos de evangélico, ele... de sorte, né? Eu me lembro de que quando eu tinha aí eu era adolescente, viu? E eu me lembro que eu estava vindo da igreja, eu nunca me esqueci dessa cena, e tinha os meninos jogando bola na rua, e apontou, eu acho, Tiaguinho, eu não vou falar o nome, mas apontou o pastor lá na esquina. Os meninos pegaram a bola e falaram, misericórdia, estou excluído. Percebe? Como doutrinas mudam com o tempo, porque a verdade ela é centralizada numa pessoa. O selo, o primeiro selo, Satanás vai trabalhar com uma arma emocional, uma arma psicológica, é a indústria do engano. Diga, irmão Antônio. Sim. Já estava lá, você entrou na Babilônia. Os irmãos percebem que o selo do anticristo se chama engano, e o engano às vezes se parece tanto com a verdade, que a gente confunde. Por isso, irmãos, a forma da igreja se livrar desse primeiro selo, desse espírito de engano, do anticristo, é vivendo na verdade. João escreve isso nas suas cartas. Ele diz, é bom saber que os meus filhos andam que é Cristo. João constrói nas cartas e nos evangelhos, no evangelho, o princípio para nós vencermos esses selos. Está lá, está tudo lá. Quem crê, diga amém. Primeiro selo está aberto? Está entendido? Vamos para o segundo, amém? Segundo selo, Apocalipse 6, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, são 4, né? Dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. Agora, o primeiro era o branco, engano, aparência. Agora o cavalo vermelho. Saiu o cavalo vermelho, verso 4. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado autorizado, tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande... Esse selo revela o principado da morte. Meus irmãos, quantas pessoas morrem de acidente de carro? Vocês sabem? Só no Brasil. 50 mil. Dá uma olhada lá, tem uma estatística no Google, né, dados do IBGE. Quantas pessoas são assassinadas em nosso país todo ano? 60 mil assassinadas. Quantas pessoas este ano vão morrer de doenças devido ao cigarro? 140 mil. Quantas crianças serão mortas no ventre das suas mães, o chamado aborto, assassinadas no ventre da sua mãe? São quase 10 mil, segundo dados, mas é muito mais. Percebam vocês, há uma guerra, há guerras gerando guerras. Nós não estamos falando só das grandes guerras que matam milhões e milhões de pessoas, mas eu estou falando da guerra urbana, da guerra do trânsito, dos assaltos. Eu estou falando da guerra na sua quadra, na sua rua,
que hoje, quando for entrar na sua casa, você vai olhar primeiro para todos os lados, para ver se não vem ninguém, aí você entra rapidinho, tranca o portão. Estamos em guerra ou não estamos, irmãos? Irmãos, o segundo selo, o selo da guerra, o selo daqueles demônios que não tem autoridade, tem autorização, viu gente? Diferente. Eles saem com espada para matar. Nunca se matou tantos cristãos do mundo, meus irmãos. O mundo muçulmano, Coreia do Norte, tantas outras grupos, mas eu estou falando do cristão de verdade, irmãos. E se você desejar, querer realmente ser um crente de verdade, você vai ter problema. Você será perseguido pela sua família, pelos amigos. O dia que você disser, família, a reunião está muito boa, a festa está muito boa, mas eu tenho que ir na casa do meu pai. Eles vão dizer que você quer ser bom, melhor do que os outros. Não, vocês podem fazer a festa de vocês, mas eu vou fazer a festa na casa do meu pai. Eu tenho compromisso com meu Deus. Acabou. Quando eles olharem para o seu envelope e ver que você é dizimista, vão rir de você. Rirão de você. No mundo tereis. Irmãos, esse segundo selo mostra que há uma guerra, há um principado gerando uma guerra, matando, destruindo, de cada 10 pessoas, pelo menos 3. Não morrerão de morte natural, serão mortas. O que está falando que à medida que o tempo vai passando, meus irmãos, à medida que o tempo vai avançando, a quantidade de pessoas morrendo, quer por meio de transporte, quer por relacionamento, homicídio, feminicídio, toda essa estrutura terrível e maligna, é cada vez pior. As grandes guerras, mas as pequenas guerras localizadas, destruindo famílias inteiras. A igreja precisa entender que nós estamos com o segundo selo aberto. Nós estamos em guerra. Levanta a sua mão direita, diga assim comigo, estamos em guerra. E aí, meus irmãos, em João 14, 27, Jesus diz algo maravilhoso. João 14, 27. Estou abrindo a minha Bíblia lá para ler com vocês o que está escrito lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia! É possível caminharmos sobre este segundo selo, experimentando a poderosa, permanente, plena paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Aleluia, meus irmãos. Quantos cristãos estão sendo mortos, abandonados, xingados? Eu estou falando crente de verdade, sabe, irmãos? Aqueles que realmente resolveram assumir compromisso e cruz. Quantos perseguidos, não só aqui, nas suas empresas, quando é orientado para dar um jeitinho, para dizer que o chefe não está, não é? Para fazer aquelas coisinhas, aqueles pecadinhos de estimação, aquelas mentirinhas, de repente você diz, eu não vou viver debaixo deste selo, eu vou viver experimentando a paz do meu Senhor, que está lá em João 14, 27. Quem crê, diga amém. Não é uma paz produzida pelo mundo, por meditação transcendental, minha mulher vai rir agora, por yoga, ou simplesmente porque você vai para um spa. Eu estou falando de uma paz gerada pelo Espírito Santo, de dentro para fora. Quem crê, diga amém. Amém? Então, o segundo selo é uma revelação de um mundo em guerra, absolutamente em guerra, guerra
psicológica, guerra espiritual, guerra física, em todos os sentidos, matando 1/3 das pessoas. Isso o tempo todo. Nós estamos nesse contexto. Os dias são terríveis. As pessoas estão com medo. Os homens estão se animalizando. Mas nós temos uma paz que excede todo entendimento. Amém? Aleluia! O Senhor diz: olha, o selo está revelando guerra, mas eu sou a paz da minha igreja. Amém, irmãos? Aleluia! Vamos para o terceiro selo. Terceiro selo. Verso 5 do capítulo 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo: vem! Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite nem o vinho. Terceiro selo fala de fome, fala da escassez de comida, fala do controle do alimento. É verdade, irmãos. Se você for observar, olhar para esta vida através do terceiro selo, a quantidade de gente dizendo o que você deve comer. Mas saiba que a ONU divulgou recentemente que nós ultrapassamos 1 bilhão de famílias famintas nessa terra. Só no nosso Brasil, que nós chamamos de país e cantamos hino nacional dizendo que amamos, só no sertão, a cada 4 minutos morre uma criança de fome. E o último dado do IBGE, os miseráveis viviam, de um jeito ou de outro, com a média de R$12 por dia. Caiu para R$2,90. R$2,90. E aí, quando fala, naquela época a cevada era o grão mais barato que tinha. E hoje você olha para a alimentação no mundo, o Brasil ficou caro, tem que mandar para outros países. É muito caro. Nós chegamos em lugares do sertão que um pacote de arroz está R$47, meus irmãos. Enquanto vem uma palavra aqui dizendo, não é? No terceiro selo, dizendo aqui, ó, olha o que diz, presta atenção: não danifiques o azeite e o vinho. Sabe por quê? Porque era comida fina. Os ricos estão se deliciando e não permitem que as pessoas mais humildes tenham acesso à melhor alimentação. O espírito da fome, o principado da fome, foi um dos piores que eu já vi e já enfrentamos, meus irmãos. Só quando nós chegamos a algumas regiões do sertão e vimos pessoas, eu assisti pessoas morrendo de fome. E nós resolvemos combater aquilo. O carro batia, 5 costelas quebradas, perseguição, e uma série de problemas foram se desencadeando. Tem gente, sabe, irmãos? Tem gente que diz assim: não, eu vou fazer um projeto assim e tal. Mas é preciso vencer um principado primeiro. Amém? O problema não é falta de comida. Há um espírito gerando fome em muitas regiões de vários países para manter uma escravidão, uma subserviência das pessoas. Quem se importa? Quem, quando faz suas compras, faz isso aqui, é para essa parte daqui, da minha compra, essa parte aqui é para combater o espírito da miséria. Então, preste atenção, que quando o Senhor abre o terceiro selo, Ele está avisando para a igreja: olha, haverá um rastro de fome, um principado produzindo uma fome permanente sobre o nosso mundo, sobre a terra. E as pessoas dizem: não, aqui no Brasil nós estamos comendo. Mentira. As pessoas estão aqui embaixo, morrendo de fome, aqui ao redor. Mas quando você vai para o sertão, alguns vídeos eu não mostro para os irmãos.
Pessoas 3, 4, 5 dias sem comer, não é uma só. Há um principado de fome, há um selo de fome aberto, não só sobre o nosso país. Preste atenção. Eu estou falando da Venezuela, estou falando de partes da Bolívia, e recentemente, quem está atento aos noticiários aí? Argentina. Alguém leu? Alguém leu? Saqueando, entrando. Irmãos, tem mães trocando o filho por uma cesta básica, oferecendo para nós. Preste atenção, e alguns poucos ricos, eles pregam dizendo, está tudo bem, não danifique o vinho nem o azeite. Ó, está tudo maravilhoso, não toque no vinho nem o azeite. Este é o selo da fome. E lá em João 7,38, o que está escrito lá? João 7,38, dê uma olhada rapidinho lá, João 7,38, o que está escrito? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, ele diz também, eu sou o pão da vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Que mesmo debaixo do jugo deste selo, do selo da fome, Ele vai cuidar da sua igreja. Aleluia! O Senhor, Ele criou estruturas da sua igreja para que o espírito da fome não entre nela. E quando você vai para as regiões do sertão e você vê lugar que tem uma igreja funcionando, irmãos orando, a fome é menor. A fome é maior quando não tem igreja orando. Irmãos, aqui em Brasília tem igrejas, pequenas igrejas, que as irmãs começam a orar. Eu estive em uma igreja hoje assim. As irmãs começam a orar às 3 da manhã, todos os dias, até às 7. Até na hora que o povo vai para o trabalho. Mas tem regiões que não tem essa cobertura. O Senhor nos acorda de madrugada para orar pelos irmãos, mas tem regiões abandonadas, não há anjos lá. O selo da fome fica ali aberto, mantendo aquelas pessoas escravizadas. Diga misericórdia. Mas Jesus diz, eu sou a fonte da água da vida. Eu sou o pão da vida. Quando Jesus é Senhor das nossas vidas, o selo da fome não se abre sobre nós. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos abrir o quarto selo? Amém, meus irmãos? Verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo ele chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade, por meio das feras da terra. Olha, observe bem, que há uma construção na terra para matar as pessoas. A Bíblia diz que Satanás veio, João 10,10, veio para matar, roubar e destruir. Qual o objetivo final de Satanás através do quarto selo? O selo da morte. É utilizar todos os outros selos com a finalidade matar as pessoas. Matar as pessoas. Mas a gente não vai morrer de qualquer jeito. Mas Deus nos criou, irmãos, para viver bem, para sermos felizes, para ter uma morte natural e tranquila. Mas nessa noite, quantas pessoas estão sendo mortas pela fome? Quantas pessoas estão sendo mortos pela espada, por armas? Quantas pessoas estão sendo mortas por meio das feras da terra? Homens enraivecidos, embrutecidos. Quantas pessoas nessa noite, através de pragas,
doenças malignas estão sobre as suas camas, morrendo. Há um selo de morte aberto sobre a terra. E algumas pessoas, não, isso vai ser lá na grande tribulação. Só um pouquinho, irmãos. Os selos já foram abertos. O que acontece é que eles vão ganhando amplitude à medida que nós vamos caminhando. Quantas pessoas estão hoje apavoradas por causa dessa pandemia, mas houve outras, e há outras, a pandemia de dengue, a pandemia da fome, só que a pandemia da fome atinge só os pobrezinhos, esse atingiu pessoas, aí fica todo mundo, né? Eles ficam lá, da TV deles lá, ou dos seus escritórios, dando ordens, né? Mandando os irmãozinhos ficarem em casa, e morrerem de fome. Sabe, meus irmãos, há uma mente. Esse selo, ele liberou uma mente para produzir morte, para descartar pessoas, para punir pessoas com a morte. Quantos pais, mães, filhos estão condenados a morrerem antes do tempo? Este selo está sobre eles. Olha o que Jesus falou em João 11, 25. João 11, 25, naquela experiência com Lázaro, o Senhor diz o seguinte, olha só o que está escrito lá. Dê uma olhada, abre lá em João 11, 25, por favor, e eu quero que você observe bem o que está escrito lá. Está escrito assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você percebe que para cada selo, Jesus tem uma palavra de vitória. Amém? Aleluia! No mesmo evangelho de João, para cada selo, irmãos, Satanás, ele montou um principado de engano, um principado de guerra, de briga, um principado de fome, para finalmente matar as pessoas. Ele está aqui para matar o ser humano. E em todos esses selos, nós observamos que Jesus veio para nos dar vida. Amém? E vida abundante. O Senhor veio para fazer a igreja vencer as histórias desses selos abertos. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós olhamos para Jesus, que é a nossa verdade, quando nós olhamos para Ele, que é a nossa paz, quando nós observamos que Ele é o pão da vida, e quando nós observamos que Ele é a nossa ressurreição, estes selos não vão nos atingir. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir dizer que Jesus é digno? Amém? Jesus é digno? Jesus é digno? Quarta-feira que vem eu quero falar sobre o quarto selo, quinto, sexto e o sétimo. Mas talvez só dê para falar para o quarto, quinto e o sexto selo, onde está ali as lágrimas dos mártires, dos filhos de Deus, dos obreiros que morreram por causa do Evangelho. Amém? Aleluia! Aonde está ali é algo tremendo. E também nós vamos começar a observar o sexto selo, que aí nós entramos no período de tribulação, de grande tribulação. Eu vou falar isso na semana que vem. Meus irmãos, o importante é você saber, se os selos estão abertos, o Senhor pode proteger você de todos eles. Você crê? Há uma proteção, há uma unção protetiva. Quero cavalo amarelo, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, não importa. Os selos estão abertos sobre a terra, mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos livra de todo o mal. Amém, meus irmãos? Aleluia!
essa revelação, ela não foi colocada aqui para você ficar com medo, mas para você entender que o Cordeiro que é digno, Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso, e Ele que pode abrir o livro, que Ele pode tomar o livro e abrir o selo, Ele pode proteger a igreja. Amém? Levanta a mão direita e diz: Jesus pode proteger a igreja, pode proteger minha família, pode proteger meus filhos. Você crê? Pode ser, meus irmãos, tempos difíceis, e o Senhor não vai tirar você dessas guerras, desses movimentos terríveis, mas Ele te revestirá de poder para que você possa vencer. Amém? Assim como o Cordeiro venceu, a igreja vencerá também. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Há uma unção de vitória sobre a sua vida hoje. Aleluia. Deus colocou você acima dos selos. Você crê nisso? Eles estão abertos, mas Deus está conosco. Aleluia. Essa é a nossa visão. Não temos medo de selos abertos. Meus irmãos, nós não temos medo do cavalo amarelo, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo branco. O que me dá medo é a ausência de Jesus. Só isso. Preste atenção. Fale para a tua família. Realmente os selos estão abertos, mas o Senhor garante a vitória sobre todos esses selos. Aleluia. Amém. O povo vencedor é a igreja que subirá no monte do Senhor e que ali adorará o Senhor e bendirá o nosso grande Deus. Fique em pé aonde você está. Fecha teus olhos. Você pode cantar com a gente. Espírito, desce como fogo, que desce como fogo. A esperança para você. Vem como em Pentecoste. Vem, Senhor, e enche-me de novo. Então diga comigo: Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. muito obrigado, porque pelo teu Espírito eu estou protegido e guardado dos 4 selos. Estou seguro no teu colo, abraçado por ti, e o maligno não tocará em mim. Aleluia! Dê palmas para Jesus por isso, meus irmãos. Seja bendito.